Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele e a Torá. Hoje nós vamos falar da Parashá Shlach Lecha. Shlach Lecha. Envia por você, envia por conta. Números 13:1, 15:41. Haftará, Gênesis, né? Josué 2:1, 24. Brit Hadashah, Lucas 17:1, 18:43. Exatamente. Vamos lá, gente. Ó, tchau. Quer dizer enviado por conta, né? Ó, vai, já que você quer ir, tchau, vai, né? Então é isso, gente. Depois da vinheta nós vamos falar sobre essa Parashá e presta muita atenção. Tá bom. E o Eterno ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. É engraçado que o nome dessa Parashá, né, é Shlach Lecha, mas quando você vai ver nas traduções, está só Shlach, né, que é esse envia. Só que eu peguei aqui a versão hebraica mesmo, né, original, e se você ver, ó, é lido de direita para esquerda. Então a segunda palavra ali, ó, é essa que está escrevendo, Lecha. E essa palavra Lecha, que quer dizer para você, por ti, por conta. Então, ou seja, enviado por conta. Então, quando você lê sem ler nos originais, você não percebe essa diferença, que não foi o Eterno que ordenou. Ele apenas permitiu. Muitas vezes é o que acontece em nossas vidas. No versículo abaixo, Moisés faz uma descrição de todos os nomes das pessoas de cada tribo. E você percebe que da tribo de José foram 2, Efraim e Manassés, filho de José. Então, percebe-se que faltou uma tribo. No caso, seria a tribo de Levi. Ou seja, da tribo de Levi não morreu ninguém. E nem foi punido, assim como no episódio do bezerro. Por isso, é errôneo quando você escuta que só entraram na terra prometida Josué e Caleb. Na verdade, a punição foram somente a homens. Então, entrou mulher, crianças, fora, como acabei de mencionar, os da tribo de Levi, os abaixo de 20 anos, os acima de 60 anos, ou seja, não foram só 2 que entraram na Terra Prometida, mas foram todo esse pessoal. Mas eu vou contar o porquê, né, agora pra frente, o porquê dessas pessoas não entraram na Terra. Então Moisés disse a eles: então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte, fraco, escasso ou numerosos, se a terra em que vive esse povo é boa, se é ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajoso e trazer algum dos frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Só fazendo um paralelo aqui, muitos que já conhecem essa história sabem que os 10 vieram com relatório negativo, que eu vou falar melhor daqui a pouco. Alguns podem pensar, mas eles só falaram a verdade do que viram. Porém, o problema aqui é sua opinião validar a palavra de Deus. O Eterno sempre esteve com eles, como lemos aqui nas Escrituras. E mesmo assim preferiram ficar com relatório negativo. Você pode ter a sua opinião, porém eu sempre vou ficar com o que o Eterno me diz, não a sua opinião. Vimos também que preferiram ficar com a maioria, 10 contra 2. Então podemos verificar que nem sempre a maioria está correta. Às vezes a gente escuta aquele ditado popular, né? A voz de Deus, do povo é a voz de Deus, né? E a gente vemos aqui que nem sempre é assim. Porque foram 10 que foram contra o relatório, né? Que fizeram relatório negativo. Relatório negativo. Eles chegaram na terra e falaram: olha, a terra é boa, mas ó, tem gigante, tem isso. Você vai ver mais pra frente. E quando eles chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pedia. Escol quer dizer cacho. Eles cortaram um ramo na qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregavam o cacho pendurado de uma vara. Você vê como que era próspera, né? Olha o tamanho do cacho de uva. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Nota que eles demoraram 40 dias nessa missão. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade a terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. E mostrou ali os produtos, né? Números 13 e 27. Ou seja, da forma que o Eterno falou no princípio, queria dar a eles. Ou seja, desde o princípio, desde o Egito, o Eterno já estava falando: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel.
Ou seja, o que quer dizer mana, leite e mel? Uma terra frutífera, com frutos doces, próspera. Porém, eles se esqueceram disso, né? Aí vocês conseguiram ver o relatório? Vai falar mais ainda, ó. Contudo, o povo que habita é poderoso. Ou seja, ele falou que a terra era boa, mas agora vai o porém. Entretanto, todavia, né? Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então aqui essa palavra Enac, a original quer dizer um pescoço grande, ou seja, ele está falando de gigantes, né? É como eles mencionam gigantes. Gigantes. Pessoas com pescoço grandes. Não, mas a tradução é pescoço grande, quer dizer. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-lo. Disse ele, em verdade temos capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar entre os filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, viu? Diante de quem parecíamos a nós e a eles e gafanhoto. Ou seja, para eles eram como um gafanhoto. Vimos que Caleb intercedeu a favor, falou sua versão, lembrando das promessas do Eterno. Mas o texto diz que o povo difamou, ou seja, podemos dizer que fizeram lashon hará. Termo judaico, né, para a língua mar, que é algo muito mal visto perante o Eterno, que são fofocas, falar das pessoas, mesmo que aquilo seja verdade. E nesse caso falaram, difamar a terra que o Eterno prometeu, assim se esquecendo de suas promessas. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto? E por que o Eterno nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como preso o inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E aqui vemos mais uma vez o povo murmurando, lembrando do Egito, um lugar que o Eterno os tirou com o braço forte. Imagina o que é para o Eterno essa murmuração, visto que o Eterno não gosta de murmuração, pelo contrário, temos que ter gratidão e não ficar lembrando de onde o Eterno nos tirou. Diante disso, Moisés, Arão, Caleb e Josué rasgaram suas vestes e colocaram seu rosto no pó. Então eles exclamaram, se o Eterno nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente, e dará a nós. E de fato uma terra uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Eterno, o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Eterno está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. E mesmo depois dessas palavras, o povo queria apedrejá-los. Então a glória do Eterno surgiu no acampamento. Olha, querendo apedrejar, já pegou uma pedra grande aqui, ó. E o Senhor Deus falou a Moisés, até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Aquilo que falei, né? O Eterno fez grandes coisas no meio do seu povo e o povo ainda não cria. E nós muitas vezes somos assim. O Eterno nos abençoa, abre as portas e na primeira dificuldade não cremos mais, nos esquecemos de tudo que Ele fez. Por isso gosto muito de meditar nesse versículo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aquilo que nós lembramos que o Eterno fez de bom para nós. Pra que Ou nós seja, Deus vai lá, te ajuda, faz tudinho, aí quando tem um obstáculozinho já para de crer. Pois é. Então o Eterno diz, vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo, dizendo, o que os egípcios iam pensar de ter tirado eles do Egito para matá-los no deserto? Olha a intercessão de Moisés. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra o teu poder e que realizes o que prometes. Quando afirmaste, o Eterno é lento para a cólera e pleno no amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saímos do Egito até aqui. Aqui vemos o poder de uma intercessão, né? Pensa nós no dia de hoje, será que nós iremos interceder dessa forma? Por isso a necessidade de orarmos pelas pessoas. Em Lucas 13,
E Yeshua conta a parábola da figueira. Mas antes, Lucas escreve que muitos que estavam presentes, eles foram dizer a Yeshua que Pilatos haviam sacrificado alguns galileus. E Yeshua diz: julga que esses galileus eram mais pecadores que os demais galileus, por ter havido sofrido dessa maneira? Eu os asseguro que não, porque se não se arrepender, de igual modo irão perecer. Ou pensa que aqueles 18 que a ponte de Siloé desabou e os matou eram mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, se não se arrepender, todos irão perecer. Vou fazer um paralelo aqui, que esse capítulo 13 é sensacional. Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falando: a pessoa morreu dessa forma porque fez alguma coisa errada, porque não está andando nos caminhos de Deus. Ou então porque, outras religiões que creem na ressurreição falam: não, porque na outra vida fez isso, fez aquilo. E é simples, e Yeshua está falando aqui o que é. Não importa, a gente está sujeito nesse mundo a morrer. Não importa como vão morrer, mas o que importa é como nós vamos estar. Se nós vamos estar arrependidos dos nossos pecados, crendo em Yeshua. Porque senão todos perecerão. Tanto que morreu com a ponte caindo, tanto que morreu com Pilatos fazendo sacrifício, vamos perecer. Então aqui Yeshua já está falando, estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Então, e logo depois ele conta a parábola da figueira, onde o homem ia procurar fruto nela e não achou por 3 anos, e fala que poderia cortá-la. O viticultor, porém, respondeu: deixa mais 1 ano, vou cuidar dela. Se ela der fruto, bem, senão pode cortar. O que eu consigo enxergar, perceber? Você está sujeito, como eu falei, a acontecer coisas ruins, como aqueles 18 que a ponte caiu em cima, mas se tem alguém intercedendo por você, isso pode mudar. Então, voltando. Então o Eterno respondeu: eu o perdoo de acordo com a sua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas as pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ou seja, Caleb estava com outro espírito, quer dizer, outro pensamento, Não estava com o mesmo daqueles povo que esqueceu que o Eterno já tinha prometido a terra que mana leite e mel. O Eterno já tinha aberto o Mar Vermelho, já tinha feito tudo aquilo, as 10 pragas, tirado do Egito com um braço forte. E o primeiro obstáculo, já esqueceram de novo. Mas Caleb e Josué não, eles estavam com o mesmo espírito, eles estavam crendo nas promessas do Eterno que foi dito a seus antepassados. Então isso que nós temos que fazer, lembrar, voltar à memória, quando começamos a passar dificuldades, lembrar que o Eterno sempre supriu. E que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas que a gente sabe qual que é o final para aqueles que crê e obedecem ao Eterno. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. E está aqui o motivo pelo qual o povo hebreu vagou pelo deserto 40 anos. Quando o povo soube de sua punição, eles quiseram subir e guerrear contra o povo, ou seja, mostrando que se arrependeu e que não estavam com medo. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: eis-nos aqui, subimos a este lugar, a respeito do qual o Eterno disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: por que transgride a ordem do Eterno? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Números 14, do 40 a 42. Mas não houve o arrependimento genuíno, porque mais uma vez eles estavam fazendo algo por conta própria. Quando há um arrependimento genuíno é quando? O que é o arrependimento? Quando você volta a obedecer às práticas. E o que eles fizeram? Novamente desobedeceram. O Eterno não mandou ir guerrear com ninguém. E o resultado daquilo que você faz sem o Eterno ter mandado é uma só, a ruína, Ali o texto diz que todos morreram. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. A gente sabe que sempre quando eles iam guerrear, a arca estava junto, Então os amalequitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram, derrotaram-nos e perseguiram até Ormá.
fazendo-os em pedaços. Números 14, do 44 a 45. Gente, que triste fim, né? Fizeram aos pedaços. Ou seja, o arrependimento, gente, você está cumprindo a Torá. Você está obedecendo os mandamentos. Então, que arrependimento foi esse? Que para mostrar que eles, vamos dizer, estavam arrependidos, eles foi fazer algo contra ali a palavra do Eterno. O capítulo 15 fala de um hebreu que foi morto. O capítulo 15, né, de Números, que é a Paraxá, fala de um hebreu que foi cortar lenha no Shabat e foi morto. Por isso, olha a necessidade de se cumprir o Shabat, né? Não que você morrerá, mas você poderá morrer, né, espiritualmente. E aí também fala a lei acerca do tzit, que são as franjas, né? O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirá para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franja nas pontas das suas vestes, e se põe um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Eterno e os cumprais. Não seguires os desejos do seu coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer todos os seus mandamentos, e santo serei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu, o Eterno vosso Deus. E por fim, como a gente está vendo, fala do tzit, que é a franja que os judeus usam, né? Todos, não só os judeus, mas aqueles que fazem parte da aliança ali. Eu achei interessante o texto que fala que é para você olhar, ou seja, você já está aprendendo aqui, quando você coloca o tzit, é para você obedecer os mandamentos, para você olhar e lembrar, e não seguir o seu coração. Quantas vezes nós escutamos pessoas falando para seguir seu coração, e nem sempre é o melhor. E Yeshua já dizia isso, né, que o coração do homem é enganoso. Então não é seguir o seu coração, é seguir a razão, é seguir os mandamentos da Torá. E essa foi a Paraxá, espero que tenham gostado. Você pode dizer alguma coisa, meu filho? O que você aprendeu? Sobre os gigantes, né? Lá atrás tinha falado, a Terra tinha gigantes, mas o que foi uma coisa mais relevante? Uma coisa mais relevante, que Deus nos ajuda muito, mas qualquer obstáculo a gente já esquece, né? Então, tipo assim, aumentar os obstáculos, entendeu? Como? Aumentar os obstáculos. Evitar? Não, evitar os obstáculos. Não, é pra evitar. Não é evitar. Como posso dizer isso? Pra você não ligar pros obstáculos que vai ter, né? Tipo mas pra você, na hora de um primeiro obstáculo, você esquecer não esquecer do que o Eterno já fez pra sua vida. E a Paraxá já começa falando, envia por conta, ou seja, eles foram, Deus permitiu, mas o Eterno não mandou. Então, às vezes, a gente não faz coisas sem direção do Eterno, né? Também aprendi um pouco sobre o tzitzinho. Bem importante. Por que usa? Por que você usa o tzitzinho, então? É pra lembrar dos 10 mandamentos? 2 mandamentos, não é só os 10 mandamentos. Pra lembrar de toda a Torá. A Torá são 5 livros. Tá. Se inscreva no canal, deixa o like, tá com o sininho. E é isso, gente. Ficou um pouco tarde, né? Eu queria fazer esse Paraxá às 15h30. Mas ficou um pouco comprida, né? Que geralmente eu gosto desse Paraxá fazer no máximo uns 10 minutos, né? Mas ficou 21. Mas é muito interessante. 20 minutos. E eu quero dizer também, gente, que eu vou tentar de tudo fazer sábado, mas a gente tá saindo de férias, né? Então sabe como é? Às vezes gravar um vídeo na casa de pessoas que às vezes pode ter barulho, né? Então eu não garanto que eu vou fazer no próximo sábado, né? Mas vou fazer um esforcinho pra Paraxá todo sábado, né? Mas é que eu não sei como que vai estar, onde eu vou estar, né? E é isso, né? E é isso, curte, compartilha. E um Shabbat Shalom e um Shavuot Tov a todos. Tchau.